Vocês já ouviram falar no mito de Sísifo? Sísifo, ele O homem precisa de uma missão. Como encontrar um propósito na vida? Albert Camus, Albert, eu ia falar em francês. Albert Camus e absurdismo, absurdismo. era um rei e depois de aplicar umas tramóias aí contra a morte, ele é punido pelos deuses e acabou sendo aprisionado em um esquema onde ele precisa erguer uma pedra, uma rocha, até o topo de uma colina, só para depois que ele chegar lá em cima, ver essa mesma rocha, descer pelo mesmo caminho que subiu, e ele tem que fazer essa transição sempre levando, carregando a rocha que pende para baixo eternamente. Então ele ergue a rocha cai, ele ergue a rocha e a rocha cai. E essa punição foi dada a ele e é parte da reflexão de um livro de Albert Camus, chamado de O Estrangeiro. É um homem que, diante de um velório de um parente próximo, ele acaba entendendo que a vida não faz muito sentido. Ele começa a entender o absurdo que é viver. E diante disso, ele apático diante do velório da sua mãe, ele acaba refletindo e pensando em terminar com aquela angústia, pensando assim dar fim à sua existência e trazendo a nós, leitores, a reflexão: pelo que viver? Se a vida é esse absurdo que não tem sentido algum e é pura loucura e caos, por que eu deveria continuar nessa existência? E esse livro é uma crítica àquela rotina aprisionada, justamente fazendo aquela menção a Sísifo, onde ele tem que erguer a rocha, ver a rocha caindo e fazendo esse movimento eternamente. Eu já resenhei esse livro aqui no nosso espaço de membros, então fique à vontade para clicar, fazer parte do grupo de membros aqui e ver o nosso ensaio completo, mais de 1 hora, só sobre esse tema do existencialismo. Mas pense comigo, se refletirmos sobre a ideia de que não há qualquer meta a ser atingida na vida e que não há nenhum significado para continuarmos aqui, justamente esse fatalismo entra na nossa cabeça. Mas qual é o remédio, então, que Albert Camus dá ao leitor? Bom, antes de tudo, eu quero que você curta aqui esse vídeo se está gostando do rumo dessa conversa aqui, certo? Ative o sino das notificações e fique no projeto Conselho, Masculinidade como Contracultura. Então, o homem que se perde, ele tem apenas uma saída para continuar existindo. Ele mesmo ressignificar a sua vida. E tem um pensamento que eu gosto muito de Agostinho, filósofo também, e ele diz o seguinte: Agostinho Carrara. o homem que é verdadeiramente livre, preste atenção, é aquele que é capaz de escolher os seus próprios senhores. Isso significa que mesmo o homem que ele é liberto, para não cair no caos da degeneração, do hedonismo e da perda total do seu sentido de vida, ele deve ele mesmo escolher pelo que viver. Então você só é livre para escolher a quem servir. Como assim quem? É uma pessoa? Não. É um código moral. É isso que o Camus diz aqui. E que Agostinho fala na sua filosofia antiguíssima. Eu trago aqui para vocês através dessa anedota aqui. Você precisa, em algum momento da sua vida, escolher o seu design de vida. A quais códigos você serve e a quais você não abre mão. Melhor dizendo, pelos quais você nunca abriria mão e pelos quais você sacrificaria, inclusive, o seu conforto e a sua liberdade para protegê-los. Você possui algum código firme ao qual você jamais abriria mão? Já definiu por quais lições e moralidade você vive? Ou você está perdido, vivendo de recortes? Você adotou algum tipo de filosofia de vida para si mesmo? Não à toa que falamos sobre estoicismo, filosofia espartana, Bushido, códigos morais da antiguidade, por quê? É uma investigação daquilo que pode servir para você construir a sua identidade, a sua assinatura de vida e voltar a servir, mas agora conscientemente, o código que mais adequa-se a você. Eu passei por isso. Eu tive depressão por causa disso, porque eu vivia um código que não era meu. Eu vivia um código que foi passado pra mim. Ah, você tem que fazer isso porque eu vejo que isso é importante pra você. Pessoas que nem me conheciam.
Isso me jogou no fundo do poço. Eu adquiri uma personalidade da qual eu não era assim, entendeu? E o que ele tá falando é mais pura verdade. Quando você escolhe o profeta Agostinho falou, quando você escolhe seus próprios senhores, você é livre. Mano, realmente, entendeu? Quando eu mudei o meu, eu tinha um propósito, até que eu adquiri um propósito do qual estava na minha frente e eu não via. Qual que era o propósito imposto pra mim? E foi imposto pra mim. Eu não tô me eximindo de culpa, tá? Porque eu aceitei. Pronto, eu aceitei, mas não era o que eu deveria ter feito, mas eu precisava passar por isso. Que eu tinha que, até uma certa idade, ter uma profissão, até uma certa idade, ter uma família, ter filhos, ter minha própria casa, tal. Aí que aconteceu? Isso não era meu propósito, sabe? Porque eu não consegui realizar. E se eu tivesse realizado, eu já teria largado, porque não é meu propósito, velho. Não é. O meu propósito é o quê? É fazer isso que eu tô fazendo agora, entendeu? Esse é o meu propósito. Eu descobri isso, largando tudo. Quando você larga o que te faz mal, mano, sua vida muda. O que tá falando é a pura verdade, velho. Porque fora disso, fora de uma servidão voluntária, não existe significado na vida. Exato, Vai ser mano. justamente isso. O protagonista de Camille, diante do túmulo de sua mãe, não sentindo nada, porque descobriu num estalo repentino, numa epifania, o absurdo que é a vida, o absurdo que é viver. E aí, claro, né, até mesmo as religiões são essa servidão voluntária. Você, às vezes, é colocado em um contexto religioso devido à sua criação, e não refletiu muito sobre se aqueles valores são realmente aqueles que você quer seguir. Mas chega um ponto na sua vida em que você pode sim continuar naquele, escolher estar naquele lugar, ou sair dali. Certo? Então você pode, não, aqui é onde eu gostaria de estar realmente. É a esse Deus que eu quero servir, é a esse livro sagrado que eu devo servir, esse código faz sentido. Eu passei por uma situação interessante. A minha família é espírita, né? E eu nunca fui obrigado. Só quando era criança, porque eu tinha que seguir minha mãe, porque quando você é criança não tem muita opção, né? Mas eu nunca fui obrigado a minha família toda é espírita. Eu não era obrigado. Eu nunca fui. Era colocado na mesa que eu poderia ter uma vida espírita, uma vida espiritual, um ser médium. E eu nunca quis. Quando eu me tornei, foi porque eu quis. Tipo, eu não fui influenciado. Isso que foi mais engraçado. Através disso, minha vida começou a ter um sentido do qual eu tava seguindo um fluxo onde ninguém iria me tirar a não ser eu mesmo. Qual que era esse fluxo? Eu estava esperando as pessoas virem falar pra mim o que eu deveria fazer. Eu não tava seguindo o meu próprio caminho, entendeu? Eu descobri isso através da espiritualidade, velho. Eu percebi que eu entrei na espiritualidade por conta própria. Ninguém me falou. Eu que quis. Eu tinha que fazer as coisas do coração. Eu demorei muito a perceber isso. Mas quando eu percebi também, entendeu? Eu mudei rápido, eu mudei no tempo certo e ainda eu estou colhendo, entre aspas, frutos, tá? Das consequências do passado. Eu ainda estou sofrendo as consequências, entendeu? Mas enfim, a vida é isso. Agora eu estou caminhando por mim mesmo. Ou você pode divorciar-se desse código e buscar outra divindade, outro livro sagrado, ou que não, fora dessa parte mais transcendental, certo? E para uma filosofia, muito hoje se fala de estoicismo, né? Porque é uma filosofia um pouco mais cética, um pouco mais materialista, prática e focada nas decisões do agora. Mas eu não vou fingir aqui que é fácil. Ressignificar a sua vida, dar um significado a ela, é extremamente problemático. Até porque nós vivemos nessa sociedade hoje um pouco aguada, certo? É difícil alguém se comprometer completamente com algum código moral. E às vezes faz de forma utilitária. É o que eu brinco aqui da Bíblia pick and choose. É aquele cara que é e não é cristão ao mesmo tempo, que segue um pouco aquilo que convém, aquilo que não o testa realmente. Por exemplo, a ideia do hedonismo, do sexo, da luxúria. O pessoal olha, cara, eu sei que não deveria estar, por exemplo, transando fora do casamento, ou algo assim, poxa, mas eu acho que no fim das contas, né, todos erramos e tal, e continua ali. Isso aqui não é um julgamento, é apenas o que acontece, porque é difícil realmente sacrificar-se hoje por um código moral. E aí também está um ponto de angústia nas pessoas, porque as pessoas vivem seus códigos morais mais ou menos, e isso traz uma angústia absurda.
Afinal de contas, a pessoa sabe que está errando, que está falhando no caminho que escolheu. E isso deixa ela um pouco confusa. Ué, eu deveria seguir o caminho que eu estou seguindo, mesmo errando aqui? Talvez eu deveria criar um código próprio, viver por mim mesmo. Inclusive, cuidado com essa ideia de viver por si mesmo. Porque às vezes você não está vivendo por si mesmo. E Isso. sim, simplesmente baseado nos seus desejos. Então, às vezes você O cara tá vivendo pelo sofrimento, velho. E aí é errado. O cara fala assim, o foco, vou focar em mim mesmo, só em mim mesmo e nada mais. Que você. Calma, calma, calma. Não é assim também. não construiu um código para você. Só está respeitando os estímulos que os seus desejos estão te guiando. Se hoje você quer beber, você bebe. Se hoje você quer transar, você transa. Se hoje você quer dormir e não acordar tão cedo, você dorme e não acorda tão cedo. Então isso não é exatamente viver por si mesmo, é viver pelos seus desejos. E é por isso que o homem que é livre, ele deve escolher um código ao qual seguir. Porque se ele não escolher um código ao qual seguir, ou ele vai viver pelos seus desejos, ou vai viver pela busca incessante dos prazeres. É. E um homem que não Refém do tem desejo. regras claras pelos quais viver, acaba vivendo pela construção das regras do sistema, Dos dos outros. estímulos, É. das propagandas, É bem isso ou mesmo. seja, dos outros. Perfeito. É isso mesmo. Se você não tem estabelecido o seu propósito, a sua missão por você mesmo, você é influenciado. Você vai começar a usar droga porque os outros usam, vai começar a beber cerveja porque os outros bebem, você vai fazer uma faculdade, não sei do que, de direito, porque todo mundo faz, entendeu? Aí cai naquele vídeo que a gente viu da menina lá que é bacharelada, tá fazendo pós, tá fazendo a porra toda pra ser promotora, eu tô trabalhando no bar. É errado trabalhar no bar? Não, é honesto, entendeu? Mas, porra, se você se matar pra fazer a faculdade e você, quando terminar ela, não ter isso como fonte da sua vida, pra que você cursou a faculdade então, velho? Não tem lógica, tá ligado? Se em qualquer lugar do mundo você consegue, entendeu? Porque aqui no Brasil é diferente? Porque aqui todo mundo é influenciado por causa do jogo de poder, de dinheiro e assim vai. Então, por quais códigos você decidiu viver? Abre mão deles? Faz concessões com facilidade? Sente-se que está dentro de um esquema e ele faz sentido? O meu código é: eu faço agora as coisas que estão no meu coração, mas com responsabilidade, certo? Com responsabilidade, pensando, vendo todos os parâmetros. Uma coisa que eu não faço mais: eu não me sacrifico mais pelas pessoas, entendeu? Sou egoísta sim, sabe? Sou egoísta porque eu vejo que isso faz bem pra mim. Ser um pouco mais egoísta. Antes me sacrificava, as coisas resolviam, eu ficava com problema e foda-se, entendeu? E eu não sou mais assim. E a minha meta é aprimorar o meu trabalho. Eu quero aprimorar muito o meu trabalho e estou batalhando pra isso. Para você ou não? Ainda está perdido, decidindo se vale a pena o sacrifício por um código moral ou uma forma de ética ou valores que você deve seguir. É o dilema de muitos homens modernos. Olha, eu quero de tudo um pouco. Tá, mas de tudo um pouco tá gerando angústia e aflição. Será que esse caminho realmente é o mais saudável no longo prazo? Bem, eu sou Ricardo Tomé, senhores. Vi aqui no nosso espaço Projeto Conselho mais reflexões como essa e tantas outras. Até a próxima. Bom, hein? Muito bom. Isso aqui é excelente, esse conteúdo aqui. Like. Vamos ver os comentários. Cara, comi meia. Preciso almoçar, hein? Eu preciso comprar melatonina pra voltar a dormir direito, velho. Eu não tô dormindo direito, tá foda. Minha felicidade consiste em ser útil. Agradecido ao Senhor pela minha saúde física e mental, que eu possa sempre revertê-la assim bem ao próximo. Não importa o que o homem sofra, mas como ele se comporta no sofrimento. Ó homem, não está em tua mão sofrer ou não sofrer, mas no sofrimento da tua vontade se degrada ou se dignifica. Ressignificação de vida é bem difícil mesmo. Tenho 43 anos e sinto que não consegui nada em minha vida. O que fazia sentido não faz mais. Agora encontrar o caminho, o novo. Sempre. Acho que não importa a idade. Se você sente a necessidade de se ressignificar a sua vida, você tem que fazer. O cara fala ali que aqui, quer ver, ó? Vou falar disso aqui, ó. Meu propósito é ter muito conhecimento, né? Entendeu? Sherlock Holmes, a Bíblia, Monteiro Lobato, Triste Fim de Policarpo, Quaresma e pregar a palavra de Deus. E como Red Pill ainda, pequei o apóstolo 1, foi o primeiro apóstolo Red Pill. Eu, como Bird de 24 anos, quero ser como ele. Não encontrar uma mulher pra mim honradia. Ó, tá vendo? Isso aqui é um comentário
que eu vejo como ressentido, tá ligado? O que adianta você ter um autoconhecimento, saber de tudo, se você não vai aplicar isso pra ajudar uma pessoa? Todo espiritualista, esses caras que ficam pulando de religião, ficam... eles leem a Bíblia, buscam conhecimento não só da Bíblia, ocultismo, o bandismo na Torá, nos livros do budismo, tal, na porra toda. Aí eles pegam esse conhecimento. Aí o que eles fazem? Eles querem só se prefazer, falar que sabe, tá ligado? E no fundo, essa luz que você recebe é pra você ajudar a pessoa, meu. É pra você ajudar as pessoas, entendeu? Eu vejo que você pode ser o que você quiser, mano, o que você quiser, entendeu? Mas, porra, não desmereça as pessoas só porque elas não são de acordo com aquilo que você pensa, velho. Isso não se faz, meu. Isso é coisa de moleque, tá ligado? Isso é coisa de moleque. Moleque faz isso, entendeu? Porra, eu não quero uma Priscila Alcântara, ela não é cristã, que não sei o que eu sei, mano, é todo seu direito. Mas, mano, não desmerece as pessoas. Isso não é ser homem, entendeu? Pô, vou almoçar, hein? Vou almoçar. Vou voltar a ler Albert Camus. Vou voltar a ler. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!